Estamos chegando ao fim da temporada que resolvemos viajar pelo Brasil. E as memórias são as mais incríveis. A gente tinha já ouvido de grandes influenciadores que viajar o Brasil não traz audiência, não traz likes, não traz muitas curtidas. Isso é verdade. Mas viajar pelo Brasil foi a decisão mais acertada das nossas vidas. Mudou a nossa cabeça. Agora no próximo ano a gente vai desbravar novos lugares e países, mas com muito orgulho do que a gente viveu. Então, em 2026, vem uma nova temporada por aí. Essa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram para falar um pouco mais de tudo que a gente viveu pelo Brasil. E a gente ficou bem impressionado que uma galera nos mandou um monte de mensagens sobre isso. Então nós vamos responder elas agora. A primeira pergunta que a gente vai responder é sobre o nosso Brasil. Partiu Lua de Mel nos perguntou qual é o nosso lugar favorito na Expedição Brasil. E a Mariângela perguntou assim: eu sei que a Bahia tem um lugar especial, mas qual o segundo lugar favorito desse ano? Então, vamos às respostas. Então, a Bahia realmente é um dos lugares que a gente adora estar lá pela função de música e religiosidade. Mas né, depois de ter passado 9 meses, 10 meses pelo Brasil, a gente conheceu um país realmente muito incrível e talvez a gente mudou essa questão de favoritismo do nosso país. A Bahia só confirmou que a gente ama ela, tá tudo lá ainda. A sua espiritualidade, a sua música, o seu povo, tá tudo lá. Mas a gente passou por uns lugares que a gente não tinha nem ideia que existia, que transcendeu esse gosto nosso, né? A gente conheceu o Pantanal e foi um dos lugares que mais me emocionou na vida. Me lembro de chorar todos os dias enquanto eu estava lá, de tão emocionada que eu estava naquele lugar. Porque não só pelo Pantanal, pelos animais, pela dificuldade de chegar, por tudo que a gente viu, senão pelas pessoas que a gente conheceu lá. Foram 120 pontes em 150 quilômetros. Animais dos mais diversos. Mas se não fossem as pessoas, realmente isso não teria acontecido, né? Eu posso dizer que as melhores experiências que a gente teve no Brasil, todinhas estão relacionadas às pessoas que nos abraçaram em cada canto desse nosso país. Isso às vezes pode ser até um clichê, mas é o clichê mais real que existe na nossa vida. Porto Jofre, Pantanal. E Seu Grandão. Seu Grandão. Beijo, Seu Grandão. E outro lugar também, que é um lugar que a gente não saiu de casa com expectativa de conhecer, mas que foi um lugar assim mágico nas nossas vidas, é a Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó, inclusive, nos deu essa bonequinha maravilhosa, a Pretinha, porque a gente fez amigas incríveis lá, que seguem viajando com a gente até hoje, e viajam através da Pretinha, porque toda hora que a gente está num lugar diferente, a gente manda foto da Pretinha para elas verem o quanto a gente está sendo feliz em cada lugar. São 3 horas de balsa de Belém para chegar na Ilha do Marajó, mas quando você chega lá, é um universo totalmente diferente. Tem carimbó todos os dias. Tem búfalos pela cidade que dão queijo e leite. Açaí. Açaí de montão. Minha saudade diária. Nunca mais comi açaí que não seja o típico do Pará, porque não tem mais graça. E como é uma ilha, a gente podia estacionar nosso motorhome cada dia numa praia nova. Foi incrível, foi uma surpresa muito boa. O Pantanal que a gente estava contando, a gente estudou muito para ir para lá. O Marajó apareceu na nossa vida de motorhome e isso foi incrível também. E o Marajó, o mais interessante, é porque é o Pará da maneira mais genuína que existe. Mais crua, né? Mais crua. Então é muito intenso tudo que se vive na Ilha do Marajó. E um detalhe, existem várias coisas que falam, várias notícias que falam mal da Ilha do Marajó. Gente, não é assim, tá? Existe um problema na Ilha do Marajó, mas em geral a Ilha do Marajó ela é incrível. Nós, nas cidades que a gente foi, que foi Soure e Salvaterra, não vimos nada de problema, muito pelo contrário, vimos um povo muito acolhedor, maravilhoso. Muito receptivo. E eu acho, né,
que como a gente não pode deixar de falar, que Minas também, né, nos abraçou de um jeito muito gostoso. Foi já na parte mais final agora da nossa viagem, e o povo do interior de Minas é incrível, e a gente teve a surpresa de nos convidarem para voar, que botou lá em cima a nossa experiência em Minas Gerais também, né? Voar de parapente é uma experiência incrível, e voar com um mineirinho querido falando nos teus ouvidos é melhor do que qualquer outra coisa na vida. Ela não queria ir embora. Não. Uma carinha de choro indo embora, né? Beijo, Matheus! Obrigada por mais essa oportunidade. E de novo a gente está falando de pessoas que trazem tudo que o lugar tem de bom. Com certeza. A gente passou por outros lugares muito lindos no Brasil, mas o que faz as memórias ficarem vivas na gente são os sentimentos, né? E nesses 3 lugares foi, eu acho que, onde mais brotou sentimentos incríveis na nossa vida. Porto Jofre, Pantanal, Ilha do Marajó, Pará e Aparecida, Conceição da Aparecida, em Minas Gerais. Nosso pódio no Brasil. A próxima pergunta é da Mariângela também, e ela quer saber qual é a melhor comida e qual não agradou muito ao paladar. A melhor comida, pra mim, disparadamente, é que eu mais tenho saudade, que eu queria poder comer todos os dias de novo. Até hoje. Açaí. Açaí puro, açaí com farinha, açaí com carne de sol, açaí com peixe frito, açaí. Açaí verde, pode ser também. Açaí verde, faltou provar abacaba, eu não consegui comer abacaba. Abacaba é um outro tipo de açaí também que a gente começou a comer quando entrou no Pará e descobriu que realmente é o açaí. É muito mais do que a gente no sul imagina. É incrível como eles colocam em tudo e é maravilhoso. Maniçoba também. Tenho saudades de maniçoba. Que é lá do Pará. Era muito boa a maniçoba. E tem na Bahia também maniçoba, mas a gente não comeu. Encontrou, né? E tacacá, comeria. Comida paraense, qualquer uma que for, com o top de linha, açaí é o que eu mais voltei apaixonada no Brasil. Confesso que não posso mais comer açaí, porque não perdeu tem a graça. É verdade. Né? Então... Outro ponto que a gente comeu muito foi caju. Caju também. Desde o Tocantins começou a aparecer caju, e a gente foi comprando, mas depois começou a roubar nas árvores, porque tem muito por aí. E eles são muito doces. É muito gostoso. E a que mais te desagradou? Mais uma ainda, quero falar sobre comer. A gente comeu muito peixe fresco. Peixe fresco, é verdade. A gente comia no sul muito peixe que vinha de longe, às vezes, e o gosto é meio de velho, eu acredito. Não era fresco. Como a gente viajava, assim, perto de rios e de mar, isso nos trouxe muito peixe de boa qualidade e a gente está muito feliz com isso, né? Verdade. Inclusive, para quem não gosta muito de peixe, os peixes do Brasil, do norte e nordeste do Brasil, são os melhores possíveis. Eu, que não sou uma pessoa que amo muito peixe, eu comi peixe com muito gosto, porque eles eram muito saborosos. Bom, vamos à comida que a gente menos gostou? E eu acho que, justamente em função disso, porque a gente passou muito tempo no norte e nordeste, a comida que mais me desagradou, então, foram as carnes. Isso, e também porque a gente é do sul e as nossas carnes do Rio Grande do Sul são muito boas. Chegou momentos da nossa viagem que a gente comprou uma carne no mercado para poder fazer em casa. Super bonita. Era bonita, descongelava, ela ficava preta. Ou começava a fritar, vinha um cheiro muito ruim. A gente já precisou botar fora 2 ou 3 vezes carnes que a gente comprava nos mercados. Às vezes até o cheiro do açougue não era bom. Desculpa, Brasil, mas isso vocês não batem a gente de jeito nenhum. No sul, não. A carne do sul é boa, né? Preciso falar de mais uma coisa. Eu gosto de comer miúdos. Já falei isso nas nossas redes sociais. Mas a buchada de bode que eu comi caiu mal. Mas também quem te deu a dica te lascou, né? Na verdade eu comi uma buchada de bode e depois eu fui fazer um exercício físico, não caiu bem, eu passei uma noite, acho que a pior noite da viagem Brasil foi essa. Mas tu não achou o gosto ruim, né? Na hora de comer tava legal, mas foi uma comida pesada que eu tenho uma memória que não ficou boa. E acho que talvez a comida que mais marcou o nosso país, né? Porque a gente fez muito aqui em casa, cheio de temperos, dava para fazer com vários sabores, é a tapioca, né? Tapioca. Eu acho que a gente vai sentir muita falta agora em 2026, quando a gente não tiver mais tapioca assim em cada esquina para poder fazer, né? Vamos levar um saco grande de farinha de tapioca para os próximos países. Um saco de 5 quilos, eu pensei. Tá. A Débora Simbalista mandou a seguinte mensagem.
Acho que vocês podiam fazer um compilado dos melhores e piores do Brasil. Eu quero começar falando da pior parte do Brasil, que é o trânsito e o lixo. Tem muito trânsito por aí, muito carro, ok, normal, mas a gente está vendo muito na estrada ultrapassagem perigosa, Muita de imprudência, né? de gente inconsequente, muita imprudência. Caminhão que acelera muito para descer, depois vai lento na subida, que não se importa muito com o que está acontecendo. Pessoas que acham que tem um carro forte, Caminhonetes em geral, né? que pode passar em qualquer lugar, nos dá cada susto. E a gente viu acidente há pouco tempo com morte, que foi muito triste, pesado, recente tinha acontecido. E isso precisa ser revisto no Brasil. Eu, se fosse um guardinha, ia parar todo mundo que passava em faixa dupla pra avisar, ó, vai ganhar multa sim porque tá fazendo errado. Eu digo que ela não ia durar um dia trabalhando no Mas trânsito. eu ia multar todo mundo. E a outra parte é o lixo, que tem principalmente nas encostas. Viajando a gente vê, e quando a gente estaciona e dá a menor caminhada, a gente vê muito plástico em todos os lugares. É na cidade, é no mato. Hoje a gente estava viajando por uma serra lindíssima. A gente olha um pouquinho mais além, tu vê um monte de plástico jogado. É impressionante. E sobre justamente essa questão, a gente vê muita gente dizendo assim, eu não viajaria de jeito nenhum para a Índia porque é pura sujeira. O que se vê lá é muito diferente do que a gente tem aqui. Eu sabia que tu não ia aguentar sem falar da Índia. Gente, assim, ó, bota a mesma proporção de pessoas. O Brasil vai virar uma lixarada do jeito que tá agora. O Brasil tem 6 vezes menos gente que a Índia. Se tivesse o mesmo número de pessoas, ia estar igual. E tem muito lixo. Então eu acho que antes de criticar qualquer outro país, a gente precisa limpar o nosso, sabe? Lá na Índia, quando a gente viajou para lá, o nosso motorista de um passeio abriu a porta e botou as coisas fora, né? Ele botou um lixo dele fora. Super cultural, Para né? nós, é cultural lá. Para nós foi a coisa mais absurda do mundo. Mas a gente está viajando aqui pelo Brasil, as pessoas abrem o vidro e fazem exatamente a mesma coisa. Então eu acho que precisa mudar esse aspecto educacional, né? O povo precisa evoluir e precisa, em vez de falar, eu não vou visitar a Índia, talvez usar uma referência boa, o Japão, né? Dizem que é super organizado para isso, e dizer assim, eu quero ser igual ao Japão, né? Pra gente parar com essa lixarada toda e achar que a gente é sempre melhor do que todo mundo nessa questão. E sobre os pontos positivos do Brasil, a gente vai repetir que são as pessoas. É impossível não dizer, né? A gente recebeu muito carinho das pessoas, né? E assim, quando a gente fala muito carinho, é porque quando a gente conhecia alguém que batia o santo, que, né, as coisas iam muito bem, as pessoas queriam nos tratar melhor do que elas fariam para elas, sabe? Isso era muito nítido. O nosso projeto de entregar escova de dente também tá abrindo muita porta pra gente. Porque eu me lembro, agora me passou pela cabeça um detalhe que passou. A gente foi entregar a escova de dente numa escolinha e o rapaz da esquina viu que a gente estava fazendo isso e nos pagou uma pizza à noite. Isso aconteceu, né? Então, tipo assim, mas não, a gente não faz isso em hipótese alguma para ganhar alguma coisa. É muito porque a gente gosta e a gente quer incentivar as crianças a escovarem. Mas o Brasil é tão bom que as pessoas valorizam sempre os bons gestos, né? Um coração verdadeiro e bom é sempre valorizado no nosso país. Outra cena que eu lembrei agora é no dia que a gente estacionou numa cidade pequenininha no Tocantins, chamado Aurora do Tocantins, e apareceu um senhor e me disse, vamos lá em casa que eu quero dar para vocês coco, mamão e um poema. Até poemas a gente já ganhou na Coisa estrada. mais linda. Assim, situações simples, básicas, mas as pessoas humildes querem nos receber e mostrar a cidade deles, né? Isso é inacreditável no Brasil. E a comida, né? A diversidade de comida que a gente tem no nosso país, a gente só valoriza depois que a gente sai uma vez e volta, né? A gente, no 2024, a gente esteve pela Argentina e a nossa comida era queijo, manteiga, farinhas em geral e carnes, né? Aqui, todos os vegetais de todos os tipos, todas as frutas de todos os tipos, farinha muito pouco, né? Mais arroz, porque lá eles não comiam tanto arroz, a gente aqui come bastante arroz. E o calor pede mais fruta do que farinha. Exato, saladas. Então, assim, o Brasil, ele é rico de todos os tipos e as comidas que a gente consegue produzir aqui são maravilhosas, né? Agora há pouco eu li uma reportagem que a Argentina come uma variedade de 15 produtos diferentes num dia. E o Brasil tem uma variedade de 40 produtos.
mais que o dobro, pra vocês terem uma ideia. A gente é muito rico mesmo. E realmente, foi uma das coisas que a gente mais amou de estar no Brasil, é a comida, né? Uhum. E ainda sobre os melhores momentos, agora pro final do ano, esse vídeo vai ser pro Natal. Mas o vídeo de final do ano vai ser a nossa retrospectiva. Então a gente vai botar todos os nossos momentos mais lindos que a gente viveu nesse ano de 2025. Eu, sugiro que vocês vejam, porque a gente se emociona só de pensar de como vai ser o vídeo, né? Se me dissesse que 26 vai ser assim de novo, eu volto pra fazer o Brasil todinho. Uhum. E é bom ver esse vídeo para vocês verem a grandeza do nosso país e o quanto ele é capaz de fazer qualquer pessoa feliz. Agora a gente vai para algumas perguntas de forma mais geral, não só sobre o Brasil. Como é o caso da Jennifer, que nos perguntou quando e como foi o estalo, a ideia de largar tudo e sair para viajar. Então, a verdade é que a gente sempre, depois que a gente se casou, que a gente saiu em lua de mel, a gente percebeu que a gente amava viajar. E aí, com a função da pandemia, que a gente ficou quase um ano socado dentro de casa sem poder fazer muita coisa, nossos planos de viagem foram por água abaixo, nós tínhamos planejado fazer viagens grandes naquela época, não deu para fazer nada. A gente começou a perceber que a gente já tinha juntado uma quantidade de dinheiro que nos favoreceria viver viajando. E a gente não estava muito querendo trocar de casa, de carro, a gente confirmou que a gente queria viajar mesmo, né? Aham. Mas o despertar mesmo foi ter ficado em casa assistindo vídeo de outras pessoas que estavam viajando. A gente assistiu muito viajante de motorhome também, Aham. mas a gente nunca bateu na tecla, olha, vamos fazer igual aqueles ali, vamos comprar um motorhome. Aham. A gente passou a pandemia sem bater na tecla que ia ser um motorhome, a gente queria só viver viajando mais. Aham. Só que daí a gente começou a perceber, fazer contas, né? Se viajar de mochila ou viajar num motorhome seria mais vantajoso. Uhum. Hoje, a gente tem certeza que viajar de motorhome é muito mais vantajoso. Uhum. Apesar de ter um investimento inicial maior, o que se economiza mensalmente em termos de não ter que ficar pagando hospedagem é uma coisa absurda. No início a gente achou que ia ter que pagar mais camping, Argentina, Brasil, mas não, qualquer área pública está bem seguro de dormir. Uhum. Então a gente acabou que devagarinho foi organizando a ideia na nossa vida de resolver montar um motorhome, né? Aí acabou que em 2023 a gente deu o aval, como é que pode falar? Não sei a palavra. A gente resolveu, afirmou, né, que a gente queria ter um motorhome, então a gente foi comprar o carro, né? Isso. E aí, a partir daí, a gente começou a construir o motorhome, começou a avisar a família e os pacientes que a gente ia sair. E o estalo, ele não foi assim de um dia para noite, foi uma construção de estalo. Uhum. E foi justamente na época que a gente mais estava assim, no auge da nossa profissão, da odontologia. Uhum. Mas existem duas coisas, estar no auge e estar feliz. Uhum. Hoje a gente não gera tanto dinheiro que nem a gente gerava na época que nós éramos dentistas, mas a nossa felicidade é inexplicável. Nosso sossego, a nossa paz emocional, valeu muito a mudança. Nossos problemas agora são nossos. Ainda a pergunta da Jennifer, ela perguntou: esse ano viajando, pareceu passar mais rápido ou mais devagar que antes? O ano passou mais rápido, mesmo fazendo tudo mais devagar. Não te parece isso? Pode ser, né? Eu pensei bastante sobre isso hoje. O nosso ano foi feito tudo que a gente queria fazer no ano, a gente fez. De forma muito mais pausada, que é o nosso objetivo de vida hoje, viver com mais calma, com mais saúde. Mas ele foi muito intenso, Foi, né? É isso que eu ia dizer agora. Uhum. Quando a gente encontrava os momentos ideais, a gente se atirava de coração. E isso trazia muita intensidade. Então foi muito intenso, a gente escolheu ser lento e no final é essa a ideia. A sensação que a gente tem, assim, olhando para trás, é que a gente lembra que, por exemplo, nesse 2025, a gente mergulhou com pinguins lá na Argentina em janeiro, e isso parece que faz 3, 4, 5 anos, entendeu? Mas foi só esse ano que aconteceu. Então a sensação de estar vivendo e estar aproveitando de verdade, estar presente nos nossos momentos, tem feito realmente o ano passar muito rápido, porque a gente tem a sensação de que a gente quer estar fazendo sempre mais, né? Se você está em casa achando que nosso ano ia passar devagar, tá
Tá totalmente errado. Isso que a nossa prioridade é aproveitar bem os lugares, sem pressa de deslocamento. Só agora no final que a gente andou dando uma acelerada, né? É. Mas A gente viaja mais devagar que muita gente que a gente vê por aí. Inclusive, a nossa média de dias nos lugares é em torno de 3 dias, somando todos, né? Os lugares e dividindo pelo tempo que a gente passou. Mas tem lugares que a gente fica 10 dias, que a gente fica 15 dias. Tá legal? Vai virar casa, né? E o contrário também, né? Quando a gente até chega com expectativa de algum lugar, mas não recebe bem o motorhome, por exemplo, aí a gente pensou em ficar 5 dias, fica 1 ou 2 no máximo e vai embora. A estrada nos diz. Então, assim, foi um ano que passou voando e que deixou as melhores memórias possíveis. Sinto saudade de mergulhar com pinguins, de nadar com botos, de tocar uma boiada. Ai, coisa linda, né? Tá com o olhinho brilhando. Sinto muito saudade de tudo isso. Foi incrível. Pergunta de Pereira Silas. Como fazem para se manter na estrada? São ricos? Vamos comer uma pizza hoje da noite? Vamos. E vamos ou não vamos? Vamos. Tem quesadinho com abóbora. Sempre a mesma coisa. Por isso que tem. É dinheiro. Tu sabia que eu ia responder isso? Não, tinha a menor ideia. Achei que tu ia dizer que sim. Até pedi a pizza porque ela gosta. Hashtag frustrado. Tá, vamos responder. A gente se mantém na estrada com o nosso planejamento financeiro. Que certo? É muito importante pra gente estar aqui. Sem ele, a gente não estaria vivendo na estrada. Isso é uma pergunta que é sempre recorrente quando a gente vai conversar e responder para as pessoas, quando a gente abre caixinha de perguntas. E quem já nos segue há bastante tempo já sabe de cor e salteada a nossa resposta. Gente, organizar a vida financeiramente é a chave do sucesso. Inclusive, a gente está fazendo um e-book para isso que ainda não saiu, porque demanda tempo e a gente viveu muito intensamente esses últimos meses, não rolou de finalizar, né? Mas assim que finalizar, a gente avisa, porque tá ficando muito legal. Tem várias dicas de como a gente fez para fazer dar certo essa nossa vida. Um ponto que eu queria falar sobre isso é que, muito além de dinheiro, tem muito de coragem aqui também. Porque a gente conhece muita gente que se fizesse o que a gente fez, que vendesse quase tudo ou tudo que tem a mesma possibilidade de viver do nosso jeito. Então é só um pouco de coragem e sair um pouquinho da sua zona de conforto. E entender que viver um estilo de vida mais simples, um degrau abaixo das suas possibilidades, é o que torna todos os teus sonhos possíveis. Exatamente. Né? Então, é sobre realmente planejamento financeiro. Não gastar só porque tem dinheiro, mas gastar porque tu se propôs aquele montante. E é justamente isso que a gente faz. A gente dispõe de um valor mensal e o nosso orçamento cabe naquele valor mensal, certo? E a pergunta que ele fez depois, ou ela fez depois, são ricos? E aí, meu bem, você é rico? Somos ricos. A gente, hoje em dia, tem muito mais riqueza nas nossas trocas com as pessoas, nas nossas interações. E é isso que para nós é riqueza que a gente conta, né? Claro que dinheiro é importante, né? Mas eu acho que para medir a riqueza de uma pessoa, inclusive a gente viu uma frase lá numa praia, né? Que ela a pessoa era tão rica. Como é que é? Tão pobre que ela só tinha dinheiro, né? Isso. Então, hoje em dia, nossa riqueza, ela se mede em termos das coisas que a gente tem vivido. E por incrível que pareça, viver é de graça. A gente não gasta dinheiro vivendo, gente. Quantidade de coisa que a gente tem feito, que não se gasta R$1. As oportunidades que estão acontecendo e que a gente não precisa desembolsar dinheiro, é uma coisa inexplicável, sabe? Eu cheguei a fazer mais ou menos uma ideia de gastos com passeios que a gente teve num mês desses, assim, e que a gente não pagou nada, sabe? Mas não pagou porque a gente faz parcerias, essas coisas, não. É porque as coisas vão acontecendo. Tu conhece uma pessoa, ela te dirige pra tal coisa. Mas recebe lá meu amigo, e tu vai vivendo. Mas quando a gente vive sempre no mesmo ciclo, a gente precisa ter luxos, a gente precisa aparentar uma vida pra sociedade. Se gasta muito mais dinheiro do que quando tu quer simplesmente ser tu e viver. O exemplo que a gente está vivendo hoje é que a gente recém chegou numa cidade que tem uma área legal,
de graça para ficar, e tem uma trilha bem bonita na mata aqui para fazer, que eu nem te contei ainda, que eu vou te convidar depois, mas é tudo de graça. A gente contribui com a cidade com a ida ao mercado, de uma forma que é uma troca, é assim que a gente gosta de fazer, e a gente segue nossa vida. E é muito legal de conhecer uma região nova desse jeito. Essa é a nossa base de conhecer os lugares. E em relação a isso ainda, acho que o tipo de conhecimento que a gente está tendo dos lugares, ele é muito mais profundo do que pagando passeios e vivendo o que um lugar turístico te entrega, sabe? A gente está vivendo as pessoas, os lugares, a cultura como ela é, não pagando para que alguém te mostre o que tem de mais bonito ou mais legal, sabe? A gente quer viver o lugar, sabe? A gente já fez muito passeio também, que pagou bastante e foi muito raso, muito superficial. As pessoas te levam como se fosse assim um objeto. Olha, isso aqui é isso aqui, agora você pode ir. Ah, não pode tomar banho na cachoeira então? Não, não pode, é só para olhar e voltar. Mais 5 minutos, vamos lá. Sabe, esse tipo de experiência assim, a gente está evitando, a gente não quer saber. Então, sim, estamos muito mais ricos hoje em dia, sim, né? Inclusive com 8% a mais de patrimônio pelo nosso planejamento financeiro, vivendo na estrada, né? Aguardem o e-book, hein? Vai ficar muito legal e isso tudo tá lá, bem discriminadinho. Então é um empurrãozinho para que todo mundo possa se inspirar e fazer o mesmo, porque é possível. Pereira Silas também perguntou: quanto tempo vocês ficarão na estrada? Quando a gente decidiu montar um motorhome, uma das coisas que eu falei pro CEP foi assim: nós vamos tomar essa atitude para nunca mais voltar. Para não voltar a ser dentista? Para não voltar à nossa vida de antes. Ou não voltar para nossa cidade, que era Pelotas? Não, para não voltar à vida que a gente tinha antes. Para continuar o sonho que a gente teve. E a gente ia fazer dar certo a qualquer custo, né? E então a resposta para essa pergunta é uma só. A gente não tem ideia de quanto tempo a gente vai ficar na estrada. Quando a gente saiu com o motorhome, a gente pensava em fazer o Ushuaia ao Alasca, que é essa rota tradicional e lindíssima. Tradicional, não é muito tradicional, mas é muito interessante. Só que hoje a gente ainda não... assim, naquela época a gente já pensava em depois mandar o motorhome para a África, depois para a Europa, botar um mochilão e ir para a Ásia. Hoje a gente já cogita ir de motorhome para a Ásia, porque não tem como ficar sem a nossa casa. E eu tô freando todo esse teu pensamento para dizer que hoje talvez a gente demore muito para chegar no Alasca. Porque a gente quer ir mais devagar. A gente viu que a gente saiu com uma velocidade de motorhome, hoje a gente tem outro. A gente quer vivenciar mais os lugares. Inclusive, temos planos de tentar trabalhar na Argentina, né? Também. Para viver o lugar, para saber como é que é um inverno por lá, estando lá, vivendo todos os dias lá. Então, o nosso sentimento hoje é que a gente não tem pressa e a gente não tem um limite. Ah, vamos parar em 2028. Não tem um ano. Se a gente cansar, a gente vai mudar de jeito de viajar, mas parar de viajar a gente não pretende tão cedo. Eu acho que isso está bem intrínseco na gente e a gente não quer mudar isso. A gente tem tanta coisa para conhecer, tem tanto mundo pela frente, tem tantos sonhos ainda, né, que a gente ainda nem sabe que tem. Mas... Que bonito isso. E tá dando tão certo na nossa vida, né? Então, enquanto a gente tiver disponibilidade, vontade, saúde e dinheiro, nós vamos seguir, né? Pescoço. A gente vai seguir, né? Isso. Então, é quase para sempre, eu acho, né? Tomara que seja para sempre. Tu te considera uma nômade hoje? A Pretinha quer ficar contigo. Eu me considero, sim. Tu não? Sim. Eu não tenho vontade nenhuma de parar e morar num lugar só mais. Mais uma pergunta de Silas Pereira. Pensam em ter filhos? Deixa que eu responda essa. Vamos. Ok? Porque é sempre tu que responde, é minha vez. Vamos ver. Não, você não vai falar nada. A questão filhos na nossa vida está bem clara também. A gente nunca caiu na pressão social de ter filhos. A gente nunca teve vontade de ter filhos. Então, o somatório de 1 mais 2 significa não ter filhos. A gente... Gostou dessa? A gente tem afilhados maravilhosos. Falei para não falar. Eu que respondo. A gente nunca brotou essa vontade de ter filho na gente. Quando a gente fala, vamos ter filho? A gente fala, não, acho que não. Então,
A gente já tá com 38 anos, nossa idade de ter filho já tá passando, daqui a pouquinho já não dá mais, e tá tudo bem. Se um dia a gente sentir falta de uma criança, a gente pensa em adotar, sim. Mas ter filhos biológicos não está nos planos, do jeito que anda a carruagem, não vamos ter filhos. Inclusive, caberia filho nesse motorhome. Eu acho que sim, mas a gente não tem vontade, então a gente não vai ter filhos. É simples a conta. Pode, tua vez de falar. Não tem mais o que eu falar. Pronto. Maridão responde sobre ter filhos aqui. E assim, existe uma pressão muito grande pra gente ter filhos, tá? Mas nós não queremos ter filhos. Boa. Não é? Quer que eu faça a vasectomia? Um casal. Seria bem bom. Pra eu parar de tomar anticoncepcional. Tudo bem. Inclusive, na primeira ano de viagem, eu levei a quantidade de anticoncepcional necessária para 1 ano. Sim, né? E a gente vai ter dificuldade nos próximos lugares de anticoncepcional. Tu podia fazer mesmo, então, né? Pronto, tá feito. Vamos marcar? Vamos. Priscila Pinheiro pergunta: não sentem saudade da rotina de dentistas em consultório e residência fixa? Acho que a melhor maneira de responder essa pergunta, se a gente sente saudade do consultório, é dizendo que a gente está buscando uma nova profissão fora de 4 paredes, né? Uhum. A gente conheceu várias pessoas nessa viagem e a gente percebeu que as pessoas que têm as profissões mais legais são aquelas que vivem na rua, ao ar livre. Isso que tem contato com a natureza, né? Uhum. Um instrutor de esqui, um guia de algum lugar, Um bombeiro, um voador de parapente, uma pessoa que toca uma fazenda, sabe? Eu acho que a odontologia foi essencial para a gente juntar um patrimônio legal, né? Que foi o que nos possibilitou. A gente é muito grato a isso, né? Uhum. Mas possibilitou largar tudo e ter a nossa reserva financeira para poder ter essa vida. Mas eu acho que hoje em dia, se alguma criança talvez nos perguntar alguma coisa sobre que profissão seguir, alguma profissão que te dê liberdade, né? E que não exija tanto de ti, porque a odontologia exigia tanto da gente, né? Tu lembra, guria, desse final de ano, as entregas de trabalho, as remoções de aparelho? Era uma loucura, assim, sabe? Era uma pressão tão forte que talvez, em vez de ser uma época linda, colorida, era uma época... financeiramente boa. Era financeiramente boa, mas era uma pressão, uma necessidade que a gente tinha de entregar tudo para todo mundo, porque as pessoas achavam que, porque era Natal, tinha que estar tudo pronto, sabe? E aí, a época que era tão bonita, acabava que passava a ser meio batida. Era estressante. A gente aproveitava, no máximo, o dia de Natal, não aproveitava o mês de Natal, assim, sabe? Que nem a gente tá vivendo agora, de cidade em cidade, vendo as decorações e tal. Sobre residência fixa, tu queria complementar? Não, eu ia dizer que, então, assim, não sinto nenhuma saudade de ser dentista, apesar de ter sido muito feliz. Quero muito aprender a, de repente, ser instrutora de esqui, a ser uma boa balconista em algum lugar, porque isso vai me permitir, né, poder trabalhar em vários lugares do mundo de acordo com onde a gente estacionar a nossa casa. E, por incrível que pareça, as profissões mais simples talvez são as que mais te entreguem valores, né? Valores. Sobre voltar à residência fixa, quando a gente estava lá em Alter do Chão, a gente foi convidado a experimentar um hotel que estava, uma pousada que estava sendo lançada, que era assim, nível alto, quase luxo. Então eu vou deixar vamos fazer uma propaganda, porque era realmente muito bonita, era a pousada Canto Verde, vou deixar o @ aqui. Isso, e aí quando a gente pensa nisso, nesse momento a gente ficou num lugar paradisíaco, um chalé lindo com uma piscina, num lugar fantástico. É um momento muito gostoso, é muito mais confortável do que viver no motorhome, isso é inegável. Agora, viver no lugar fixo te traz tu vai ficar rodeado sempre das mesmas coisas, da mesma pressão social, pressão psicológica, e essa escolha de estar na estrada, de ter um quintal novo todo dia, é maravilhosa, é incrível, é insuperável. Inclusive, estar sempre nos mesmos lugares, viver sempre os mesmos ciclos de tempo, de pessoa, de restaurantes, de lazer, faz as coisas às vezes perderem a graça, sabe? A gente percebe
que o mundo é muito mais bonito depois que a gente começou a viver um pouco em cada lugar, porque a gente se encontra só com pessoas boas. E às vezes, quando a gente está sempre no mesmo lugar, a gente vai sendo contaminado pelas pessoas que a gente precisa conviver e acaba pensando que as pessoas não são tão legais assim, né? Então, essa vida nômade mudou muito o nosso conceito de humanidade, de pessoas, de que a vida simples, ela é muito legal também. As pessoas nos encontram na estrada e dizem, a gente se apresenta e eles repassam para outra pessoa, olha, eles são dentistas. Não, a gente não é mais dentista. Não, a gente diz, não, agora não, nem adianta ter a boca aqui que nós não vamos saber nada. E quando é que vocês vão voltar para a residência fixa? A gente não vai voltar para a residência fixa. A gente quer que esse projeto seja muito longínquo. Assim, eu teria uma vontade de botar um implantezinho em algum osso ali, sabe? Eu não tenho essa vontade. Fazer a técnica cirúrgica eu teria, sabe? Só pelo prazer de botar um parafuso. parafuso. Só pelo prazer de botar um parafuso, mas tudo que envolve ali o parafuso. Se a gente quiser escolher os melhores momentos e voltar a viver, a gente quer, mas a gente sabe o que vem por trás disso. E para terminar essa conversa, mais essa caixinha de perguntas, agradecer por todo mundo que participou. A gente vai à última pergunta que super combina com o fechamento do nosso vídeo. Agradecimento também a você que está assistindo. Soraya Kramer pergunta, quais são os planos para 2026? Os planos para 2026 é um inverno bem gelado, de preferência bem nevado, que a gente passe muito frio, tome um vinho, coma bastante queijo, muitas coisas na Argentina e no Chile. Chegou aqui? Até março a gente não vai pro frio. Sim, eu tenho que aguentar até março. Nossa ideia é começar o ano que vem pelo Paraguai, fazer o norte argentino e depois curtir o inverno numa área bem gelada, porque a Dé tá bem cansada do calor mesmo. E eu tô também um pouco cansado. Tá cansado sim, porque tu já falou, ai que vontade. Então vamos lá pra Argentina, viver um inverno patagônico, que é lindo demais também. A gente, quando foi em 2024 para a Argentina, a gente foi até Villa Langostura e de lá a gente baixou, né? Foi até Ushuaia. Mas dessa vez a gente quer ir de novo até Bariloche, Villa Langostura, e a partir dali começar a subir até o fim da América do Norte, né? Sim, mas então vamos retomar. Os planos são Paraguai, norte argentino, viaja até Bariloche e daí vai mesclando Argentina, Chile, depois mais ao norte tem, essa região aí tem uma região boa de vulcões, depois tem uma região de Atacama. Tem o deserto do Atacama, eu acho que até o final do ano a gente vai chegar lá, né? Isso, e aí depois a gente vai para Peru, Colômbia, Bolívia. Mas isso não vai ser pro ano que vem, né? Vai ser planos para os próximos anos. Acho que 26 a gente termina lá pelo Atacama, no máximo entrando na Bolívia, no Peru. Então... Mais uma coisa. Talvez todos esses planos vão por água abaixo por algum motivo. Um motivo de mudar o trajeto. Mas assim, vai ter muito disso aqui o ano que vem. O frio vai ter com certeza. E talvez a gente trabalhe algum tempo na Argentina, né? Estamos tentando passar esse inverno argentino. Da maneira mais argentina possível. Numa estação de esqui, por exemplo. Como a gente quer ficar uns 3 meses por lá, se a gente arrumar um emprego melhor, se não arrumar a gente dá nosso jeito, mas a gente vai viver isso. Então a temporada de 2026 com certeza vai ser maravilhosa, porque vai ser gelada, né? Vai. E esse 2025 eu acho que a gente só tem a agradecer, né? Porque nos fez pessoas muito melhores, nos entregou um orgulho enorme de ser brasileiros, nos fez entender o nosso país, entender como as coisas acontecem, nos fez se despedir de todos os preconceitos que a gente poderia ainda ter na nossa vida, né? Sim. Enfim, se um dia tu tá pensando em sair de motorhome, viva o Brasil antes, tá? Não precisa ser todos os lugares do Brasil, mas faz uma temporada dando uma volta pelo Brasil, conhecendo um pouquinho de cada lugar, que isso vai mudar a tua vida, vai mudar teu conceito de vida. 2025 foi o primeiro ano da nossa vida que a gente escolheu que ia fazer todos os dias dele. Então foi o melhor ano da nossa vida. Com certeza, né? A gente viu um país maravilhoso. O sul da Argentina, a gente começou lá pelo sul, com a neve, com os pinguins. Depois veio esse Brasil lindo.
Então foi o ano das nossas vidas. Espero que 26 seja de novo o ano das nossas vidas. E assim por diante, que seja sempre o ano das nossas vidas. Obrigada por estarem com a gente. O vlog que vem vai ser uma retrospectiva do que a gente viveu nesse ano de 2025 e com certeza vai estar muito lindo, porque foi um ano muito especial. Muito obrigado. Então, um Feliz Natal, um lindo ano novo para todo mundo, que todo mundo receba todas as nossas boas energias para ser muito feliz nesse ano de 2026. Um beijo bem grande, obrigada por nos acompanharem. Curte, compartilha e manda pros amiguinhos aí todos.